Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Eu vou tentar gravar então uma aula. Vamos ver se eu dou conta dessa tecnologia aqui para fazer a nossa aula se tornar um pouquinho diferente, interessante. O tema de hoje vai dar continuidade ao que nós viemos abordando nos últimos tempos. A BNCC, ela é bem incisiva quanto à importância de detalharmos vários aspectos relacionados ao tema liderança nas religiões. Então, hoje nós vamos dar continuidade a isso. Hoje nós vamos entender o tema o líder nas organizações religiosas. Na opinião de vocês, o líder já nasce pronto ou ele se constrói? O que vocês acham? Nós temos aqui 3 imagens de formas de liderança diferentes, né? No primeiro caso é a professora, aí nós temos no segundo o Buda, né? Uma estátua representando o Buda, líder máximo dentro do budismo. E no terceiro nós temos o Papa João Paulo II, que representa todos os papas da história. O papado vem a partir de uma substituição do papel de Pedro, né? O apóstolo Pedro, como dentro da própria Bíblia diz, né? Ele seria a pedra angular na qual se sustenta a igreja, ou seja, é o líder principal para o restante da igreja. Então, os papas são os substitutos desse apóstolo Pedro. Os personagens das figuras acima podem ser considerados líderes? O que vocês acham? Qual o papel do líder em um grupo social? Por que a liderança dele? Como as pessoas se tornam líderes? Como é que nasce um líder? Qual o papel do líder na organização religiosa? Qual é a função de um líder dentro de uma organização religiosa? Por que essa pessoa é líder e os demais não? Como é que acontece essa escolha? De que maneira que eles sobem ao poder? Então, o tema dessa aula é sobre isso. A organização religiosa é formada por um determinado grupo social que participa da mesma crença, possuem valores e significados comuns. Sua finalidade é conservar a tradição, praticar a palavra sagrada e apresentar para quem não conhece sua estrutura religiosa os seus ritos, seus símbolos, sua hierarquia, né, sua estrutura, a forma como ela funciona. Então, essas são as funções da organização religiosa. Para que essa organização conserve sua tradição ao longo da história, ela necessita passar pelo processo de legitimação. Vocês sabem o que é legitimação? Que pode ser definida através dos seguintes elementos: fundamentação, preservação e funcionamento. Então, são 3 coisas que precisam acontecer para que uma religião se torne legitimada. O que é legitimação? É o reconhecimento de quem está dentro e de quem está fora dessa organização, de que ela é verdadeira. A fundamentação auxilia na legitimação da instituição religiosa, onde se formulam todos os dogmas e doutrinas da religião em sua estrutura, preceitos, papéis e mecanismos. Então, a fundamentação, o que seria essa palavra? Fundamento é a base, né? Se a gente fizer uma analogia com construção, fundamento é aquilo que vai sustentar uma estrutura que vai ser construída em cima. Então, fundamentação de uma organização religiosa é a base principal, é o fio condutor que vai fazer com que toda essa organização se mantenha de pé. Por exemplo, dentro das crenças cristãs, qual que seria a fundamentação? A Bíblia. Após a fundamentação, a religião passa pelo processo de preservação da instituição. Nela são estabelecidas regras, leis e normas para o funcionamento e convivência dentro da instituição religiosa. Por último, acontece o funcionamento que estabelece os papéis de cada membro dentro dessa instituição religiosa, com seus deveres, seus direitos religiosos. E é nesse processo que nascem os líderes religiosos. Então, falando de preservação e funcionamento, se você começa a frequentar uma organização religiosa da ordem que for, né? Gostou daquilo, começou a ir mais vezes, está tendo uma frequência maior, decidiu se tornar membro. Aí o que acontece? Cada instituição já vai ter programado uma série de fatores, de coisas que essa pessoa precisa se submeter a passar para fazer com que ela se torne um junto com essa instituição. Então, por exemplo, nas igrejas evangélicas, o que acontece?
Às vezes existe um tal de curso de membros, né? O curso para se tornar membro, onde daí essa pessoa é instruída em todas as regrinhas que aquela igreja possui, por certo e errado, para que aconteça e funcione muito bem essa engrenagem do grupo, né, daquela organização. Né? Para você fazer parte desse grupo, o que que você precisa ter em termos de comportamento, de princípios, de normas, de práticas, né? O que você precisa ser para estar junto, né? Mais ou menos isso. A partir do momento em que é institucionalizada, esses elementos dão significado à organização religiosa, ou seja, a sequência carisma, rotina e instituição permite um percurso possível e comum às religiões, que começam a partir do carisma e tornam-se institucionalizadas. Né? O que é o carisma? Carisma é quando algo te agrada, né? Te atrai. Então, tudo começa a partir dessa identificação. Você vai começar a frequentar uma igreja, ou uma religião que seja, as suas reuniões, seus grupos, suas práticas, seus rituais, porque algo te atrai a isso, né? Você gosta de algo de lá. Então, você é atraído pela parte do carisma. E depois disso, acaba se tornando uma rotina, né? Existe uma frequência, algo que se repete em termos de prática, de frequência, e daí, a partir dessa rotina estabilizada, então, nasce uma instituição, né? As coisas se organizam, elas têm regras, elas têm formas de padrões para serem seguidas. Saiba mais. Institucionalização das religiões segue lado a lado com a institucionalização das culturas, ou seja, tem relação com a capacidade dos grupos de codificar significados culturais e fixar papéis sociais. Essa capacidade remonta às primeiras formas de organização social da humanidade, quando cria os primeiros códigos de comunicação, a começar pelo código linguístico, que propicia a formulação dos mitos de origem e das tradições, e, ao mesmo tempo, introduz diferenciações entre os membros. Então, a institucionalização é um fenômeno social, é uma coisa que acontece dentro de todas as categorias diferentes de uma sociedade. Então, institucionalização é quando algo se torna um padrão, né? Independente de ser uma religião, de ser uma empresa, de ser um órgão público, político, de ser, enfim, né, as várias possibilidades aí. O papel do líder religioso. O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado guardião, aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada, que deve ser preservada e repetida, sem traí-la nas suas originalidades. Assim, o grupo é capaz de repetir a tradição recebida do líder e transmiti-la de geração a geração. Olha só que importante esse papel do líder dentro de uma religião. A partir do momento que algumas pessoas passam a seguir determinado líder religioso e a se identificar com sua mensagem, surgem as religiões propriamente ditas. O líder geralmente apresenta algumas características que são de caráter carismático, tradicional e racional. Ele pode possuir todas ou apenas uma dessas características, ou ainda uma combinação dessas três. Então, existem líderes que vão ser, às vezes, mais carismáticos, são pessoas que cativam, que emocionam o público e que daí esse público sempre se vê na ânsia de continuar seguindo, porque sempre tem algo novo para ser sentido. Ou aqueles que mantêm, que zelam pela tradição, né, de manter tudo como sempre foi e ensinar isso para as próximas gerações, pela frequência, pela repetição daqueles mesmos rituais, com muito zelo para que tudo seja feito exatamente da forma como deve ser feito. Ou então ainda existe uma influência de liderança racional, né? Aquele líder que é tido como um grande intelectual sobre aquela prática religiosa, pessoas que geralmente dão assim aquela super palestra cheia de informações, de pesquisas, de justificações racionais, às vezes até científicas, misturadas dentro da religião para embasar os seus ensinamentos. E às vezes você vai ter uma mistura dessas três características num líder religioso.
né? Onde daí acaba cativando um público mais híbrido, mais misturado, né? Onde algumas pessoas vão puxar mais a questão do sentir, outras mais pelo zelo dos rituais, de manter tudo certinho na sua prática, ou ainda por aqueles que gostam de pensar sobre a sua base, sua fundamentação dentro da sua prática religiosa. Bom, para hoje, então, tem uma atividade em anexo lá na atividade do Classroom, que está em formato documentos Google, um formato que vocês já estão acostumados a responder às minhas atividades. Eu quero que vocês respondam lá, é bem facinha, bem rapidinha. Semana que vem a gente continua, tá bom? Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp ou deixem sua mensagem aqui no Classroom. No WhatsApp eu respondo de forma mais rápida, tá bom? Ah, uma observação importante aqui. A atividade que está no PDF não dá para responder, tá? Vocês vão responder a atividade que está no formato documentos Google e não no PDF. No PDF está somente o texto para que vocês consigam acompanhar depois com calma para poder responder as atividades, estudar, enfim, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.